Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 20/2, atualizando todas as informações e notícias do Flamengo. Pessoal, já sabe, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para as últimas informações e notícias do Flamengo. Olá, muito boa tarde para você, Globo Esporte, chegando com o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. O Flamengo jogou mal na Argentina e perdeu para o Lanús por 1-0. Bora ver o gol do jogo. Foi marcado de cabeça pelo atacante Rodrigo Castilho aos 31 do segundo tempo. Foi um cruzamento da esquerda, cabeçada dele entre os dois zagueiros do Flamengo, o Léo Ortiz e o Léo Pereira. Não deu para o Rossi. E esse gol do Lanús lembrou muito um outro gol que o Flamengo já sofreu esse ano. Olha só, junto comigo. Foi um gol do Luciano na vitória do São Paulo por 2-1 pelo Brasileirão. Cruzamento no meio da esquerda para o meio da defesa, entre Léo Pereira e Alexandro dessa vez. Aí o gol de cabeça do Luciano, igualzinho a esse do Lanús, não é não? E Flamengo dando mole aí nessa situação. E um dado impressionante é que o Flamengo só deu um chute a gol no jogo todo com o Everton Cebolinha. Foi ainda no primeiro tempo do jogo, depois do passe do Arrascaeta, ó. Ele chuta em cima do goleiro Losada, não consegue fazer o gol, o Everton Cebolinha. A última vez que o time chutou tão pouco no gol já faz quase um ano. Foi em março de 2025, no empate em 0-0 com o Fluminense na final do Carioca. A derrota para o Lanús foi a sexta do Flamengo em 12 jogos no ano. São apenas 4 vitórias e mais 2 empates. O time já sofreu 17 gols. O único jogo em que o Flamengo não tomou gol em 2026 foi contra o Vasco. E a gente fala tudo isso para entender como é que está a situação e não está muito boa nesse início de ano, não. Tem sido uma constante do Flamengo em 2026. Explicações após o jogo sobre o que não está dando certo. O torcedor tem razão que a atuação foi abaixo. Em espanhol, Arrascaeta disse que é preciso admitir que o Lanús foi melhor, que o Flamengo não esteve num grande dia e que nada saiu como eles tinham planejado nos treinos. É preciso reconhecer que não jogaram bem, concluiu o meia. Reconhecer que não estivemos bem. Sabemos que fizemos um jogo um pouco abaixo do que todo mundo esperava, do que a gente também esperava. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de sofrer, mas é uma final, não tem final de fácil. Nem a estratégia de ter poupado alguns titulares contra o Botafogo resultou em um Flamengo mais intenso na Argentina. Com a bola, realmente não tivemos finos, né? Com a bola, o campo estava seco, fazia muito vento. Tem todo esse detalhe, os jogadores não se sentiram confortáveis, também mérito do adversário, é o que eu falei, os movimentos coordenados de ataque não funcionaram, porque nunca estivemos confortáveis com a bola no pé. Arrascaeta e Paquetá foram titulares, enquanto Pedro começou a partida no banco. Luiz Araújo, Carrascal e Cebolinha completaram o setor ofensivo. Mas continuamos faltando o que para mim é essencial para desbloquear um tipo de jogo assim, que é a profundidade. Felipe Luiz terá uma semana para encontrar as soluções que está buscando para o time. O problema é a falta de tempo para treinar, já que no domingo o Flamengo encara o Madureira pela semifinal do Campeonato Carioca. O treinador não confirmou se novamente irá poupar os titulares no fim de semana, pensando no jogo da volta contra o Lanús na quinta que vem. Em La Fortaleza, o Flamengo contou com o apoio da torcida e nesse momento instável, a presença dos torcedores no Maracanã será importantíssima para que o time recupere a confiança e possa virar o resultado. E olha só, podia ter sido pior para o Flamengo ontem, porque o Lanús teve chances para fazer mais gols. Só o Rodrigo Castilho, autor do gol, teve outros 2 que foram anulados. Um no primeiro tempo, estava muito impedido no lance, nenhuma dúvida. E o outro já no segundo tempo. Esse é um lance mais ajustado, ali no detalhe. Nesses 2 lances, o jogo ainda estava 0-0.
No fim, quando já estava 1-0 para o Lanús, ainda teve uma bola no travessão, do Sepúlveda. O Flamengo realmente não estava bem nessa noite. A outra semifinal do Carioca é entre Vasco e Fluminense. Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Vene Casagrande atualizando todas as informações e notícias do Flamengo, deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece com o Malvadão. Agora, sem mais enrolação, bora para o conteúdo, bora para as últimas informações e notícias. Com a pessoa, eu perguntei, procede que o Flamengo está muito próximo de renovar com Cebolinha, que ele aceitou os termos para renovação de contrato com o Flamengo até o fim de 2028? O Juliano Bertolucci, principal empresário dele, respondeu não. E aí eu perguntei, mas tem negociação já? Ele respondeu não, Vene. Então, trazendo aí a informação com o principal empresário do Everton Cebolinha. Não tem nada encaminhado, não tem nem sequer uma negociação em andamento. Lá no Flamengo, que me passaram, tem uma negociação que está muito próxima de ser concretizada, que é com Everton Araújo, uma renovação de contrato. Mas Vene, ele tem contrato até 2028. E o Cebolinha ele tem contrato até dezembro desse ano. A partir do meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. O Everton Araújo tem contrato até 2028. Contrato longo. Por que o Flamengo está negociando? Porque o jogador, tal como disse Felipe Luiz na última entrevista coletiva, recebeu muitas propostas. Uma delas foi até do Grêmio, bem forte inclusive. O Flamengo não negociou e agora vai dar uma valorização salarial a esse jogador. Pelo menos a conversa está caminhando para esse lado, para esse sentido. E muita gente me perguntou também sobre o Wallace, continua na mesma, ele está fora da lista de relacionados, segundo o Flamengo, por conta de dores musculares, e não por conta da negociação com o Red Bull Bragantino, até porque ele estava sendo relacionado normalmente, tá? Então, é isso, gente, não mudou nada. Se o Bragantino fizer aquilo que havia acordado com o Flamengo, quando o jogador se despediu ainda naquele jogo do Campeonato Carioca, tudo certo, mas o Bragantino em nenhum momento voltou atrás da decisão de mudar o que havia combinado depois de apertar a mão do Flamengo, falar beleza, mas o jogador se despediu. No Flamengo, o entendimento que o jogador tomou essa decisão porque ele quis, foi uma atitude dele, porque ele não foi liberado pelo Flamengo em nenhum momento, na ocasião, para poder fazer aquele tipo de discurso de despedida como ele teve na frente das câmeras. Vamos falar agora do provável time do Flamengo para pegar o Lanús daqui a pouco. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Everton Araújo e Arrascaeta. Paquetá ou Carrascal, Cebolinha e Pedro. Esse aí é o provável time do Flamengo para pegar o Lanús. Nossa, Vene, mas o Paquetá estava atuando de segundo volante. Por que ele vai botar o Paquetá mais adiantado? Eu expliquei no último vídeo. É um entendimento do Felipe Luiz. Lembrando, o Felipe Luiz é um cara que só confirma a escalação na pré-eleição. E, pelo que eu sei, a pré-eleição do jogo de hoje vai ser no estádio. Então, fica inviável eu, como jornalista, cravar que essa vai ser a escalação. Seria leviano da minha parte. Eu estaria ludibriando você, torcedor, estaria mentindo para você, torcedor. É por isso que eu estou destacando, aprovando colocar o Everton Araújo e o Pulgar, dois volantes com mais características defensivas por conta do estilo de jogo do Lanús dentro da sua casa. No entendimento deles, o Lanús tem características bem diferentes, atuando em casa e atuando fora de casa. De verdade é isso, tá? Eu acompanho o Lanús na Sul-Americana do ano passado, porque estava sendo transmitido pelo SBT, eles passaram pelo Fluminense. Na final, jogo único, confesso que eu esperava que fosse da Atlético Mineiro. Em um jogo muito ruim, o Lanús acabou sendo campeão. Então, eu penso o seguinte, tá? O Lanús ele vai fazer um jogo para sair vivo da Argentina e buscar o título dele no Maracanã, segurando muito o jogo. E aí o Felipe Luiz está ciente disso. Diz aí, torcedor, gostou das informações? Palpite.
É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia, pessoal. Imprensa argentina repercute vitória do Lanús na Recopa, venceu 2 milhões do Flamengo. Principais jornais do país destacam a diferença econômica entre os times e o domínio que a equipe de Buenos Aires apresentou em campo. O Lanús saiu na frente na Recopa Sul-Americana e venceu o Flamengo por 1-0 na quinta-feira, apesar do abismo financeiro entre os times. A equipe de Buenos Aires foi superior diante do time de Felipe Luiz e garantiu a vantagem para o jogo de volta. Os principais jornais argentinos ressaltaram a diferença dos elencos em relação ao domínio que o Lanús demonstrou em campo. Depois de 2 gols anulados, Rodrigo Castilho fez o gol do jogo com o cruzamento de Marchic aos 32 minutos do segundo tempo. O duelo de volta entre Flamengo e Lanús será na próxima quinta-feira, às 21h30, horário de Brasília, no Maracanã. O jogo vai decidir o grande campeão entre os vencedores da Libertadores e da Sul-Americana. Os milhões investidos pelo Flamengo abalaram o mercado quando o clube contratou Lucas Paquetá por 50 milhões de dólares a serem pagos em 2 anos. A hierarquia do jogador comparada a outros nomes com experiências europeias como Alexandre e Danilo era uma preocupação real para os torcedores do Lanús, que lotaram o estádio Nestor Dias Pérez e fizeram-se sentir diante de um grupo muito pequeno de torcedores brasileiros. No entanto, a equipe de Maurício Pellegrino funcionou como um verdadeiro time e interrompeu o fluxo ofensivo do Flamengo, principalmente no primeiro tempo. A dupla de volantes formada por Agustín Cardoso e Agustín Medina garantiu a Jordan de Arrascaeta que não recebesse a bola com facilidade e que Everton Cebolinha e Luiz Araújo a recebiam, eram pressionados contra a linha lateral. Os campeões da Copa Libertadores tiveram dificuldades para encontrar seu ritmo, destacou o jornal. Antes da partida, sabendo que enfrentaria o maior clube da América do Sul, que contava com Lucas Paquetá, por quem pagaria quase 40 milhões de euros. Qualquer resultado que não fosse uma derrota seria um grande feito para o Lanús. Além disso, o precedente histórico ditava que o campeão da Libertadores continuava a ser o favorito contra o seu rival sul-americano e havia a presença do melhor time da América do Sul, aquele que havia levado o PSG de Luiz Henrique aos pênaltis 2 meses antes. É isso aí, torcida do Mengão. Eu agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Valeu!